ansiedade, ela é, sem dúvida, uma das experiências mais comuns da nossa vida moderna. Mas, para a gente entender de verdade o que ela é, a gente precisa olhar além dos sintomas. Bem no fundo, a ansiedade é sobre a nossa relação com o tempo. Vamos começar com essa ideia, que é central para tudo. O que essa frase quer dizer na prática? Quer dizer que quem é ansioso vive como se o futuro, com todas as suas ameaças imaginadas, já estivesse acontecendo agora. O presente perde a cor, perde a força, porque a mente está o tempo todo em outro lugar, monitorando, prevendo e muitas vezes sofrendo por algo que nem chegou. Agora, um ponto fundamental é que a ansiedade não nasceu para ser nossa inimiga. Na sua origem, ela é, na verdade, um mecanismo de proteção. Pensa nela como uma sentinela, um vigia interno que nos avisa de perigos. Olha só a diferença. No estado saudável, a ansiedade é essa sentinela que nos deixa alertas, que prepara a gente para enfrentar um risco real. O problema todo começa quando essa sentinela perde a sintonia fina, quando ela se desregula. Aí, ela para de vigiar a realidade e passa a vigiar fantasmas. Ela se transforma num tirano, que dispara o alarme não por um perigo concreto, mas pela simples possibilidade de que alguma coisa dê errado. E quando essa tirania se instala de vez, aí sim a gente já pode falar de um transtorno. A própria Organização Mundial da Saúde define assim: estados de medo e preocupação que são tão intensos, tão excessivos, que fica quase impossível controlar. E o pior, começa a atrapalhar a rotina, o trabalho, os relacionamentos, a vida. E uma das coisas mais difíceis da ansiedade é que muitas vezes ela convence a pessoa de que é algo só da cabeça. Mas a verdade é que ela não fica só na mente, ela toma conta do corpo inteiro. E o corpo responde de forma muito, mas muito real. Sabe, palpitação, aquela tensão que não sai dos ombros, suor frio, tremores, aperto no peito, noites em claro, nada disso é invenção. São respostas físicas, fisiológicas, a essa leitura de ameaça que a mente está fazendo sem parar. E essa ideia aqui é fundamental. O corpo não está inventando sintomas. Ele está obedecendo a um alarme que simplesmente não desliga. Ele passa a viver num estado de quase perigo o tempo todo, uma prontidão que esgota completamente a nossa energia. O corpo simplesmente não consegue mais relaxar de verdade. Isso tudo nos leva a um ponto decisivo. Ter ansiedade não é sinal de fraqueza, de falta de coragem ou algo do tipo. Na verdade, ela é o resultado de uma interação bem complexa e de vários fatores juntos. A ansiedade não tem uma causa única, sabe? Ela nasce dessa combinação. Tem os fatores biológicos, como a forma que alguns circuitos de medo no nosso cérebro funcionam. Tem os fatores psicológicos, tipo padrões de pensamento que a gente aprendeu ao longo da vida. Tem as pressões sociais e culturais do mundo de hoje. E tem até questões existenciais, como a nossa dificuldade de lidar com o fato de que a vida é incerta. E aqui a gente entra de cabeça no nosso tempo. Essa cultura da performance, da comparação constante nas redes sociais, de estar conectado o tempo todo, tudo isso cria um ambiente, um ecossistema perfeito para a ansiedade crescer. A gente vive num ritmo de sistema, não num ritmo humano, e isso gera uma exaustão coletiva. O mecanismo psicológico-chave por trás disso tudo é o que a gente chama de intolerância à incerteza. A mente ansiosa, ela trata qualquer dúvida como se fosse uma emergência. Ela precisa desesperadamente de garantias, de certezas absolutas. E nessa busca por um controle total, que é impossível, ela acaba se prendendo ainda mais no ciclo de preocupação e medo. Mas e essa é a parte mais importante de toda essa nossa conversa. Existe, sim, um caminho de volta. Essa história pode mudar e pode se tornar uma história de esperança e de ação. A boa notícia precisa ser dita em alto e bom som. Ansiedade é tratável. Viver nesse estado de tensão contínua não precisa ser uma sentença para a vida toda. Não é uma parte fixa e imutável da personalidade de alguém. E o tratamento, ele acontece em várias frentes. No lado profissional, a gente tem abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, que é excelente para ajudar a reestruturar esses padrões de pensamento, e também o uso de medicação quando é necessário. E junto com isso, claro, ações de autocuidado são fundamentais. Atividade física regular, cuidar da qualidade do sono, aprender técnicas de relaxamento. É muito importante entender isso aqui. O objetivo do tratamento não é eliminar a ansiedade por completo. Isso nem seria saudável. Tratar é reeducar o nosso sistema de alarme, é ajudar o corpo a reaprender o que é segurança e a mente a reconhecer quando ela está distorcendo a realidade.
É transformar a ansiedade de uma soberana, que manda na sua vida, para uma serva, que te alerta só quando é realmente preciso. E isso tudo nos leva para a nossa reflexão final, porque, no fim das contas, aprender a lidar com a ansiedade nos ensina uma coisa muito profunda sobre a própria vida. No nível mais profundo, a ansiedade extrema é uma espécie de luta contra a nossa própria condição humana. É uma recusa, muitas vezes inconsciente, de aceitar que a gente tem limites, que não podemos controlar tudo, que a vida é, por natureza, incerta e vulnerável. E por isso, o caminho do reequilíbrio é também um caminho de amadurecimento. É aprender a agir, mesmo sem ter todas as respostas. É aprender a amar, a se relacionar, sem ter uma blindagem completa contra a dor. É, no fim, aprender a viver com a vida como ela realmente é. Então fica aqui a questão para a gente refletir. Será que é possível a gente habitar o nosso presente com toda a riqueza e a realidade que ele tem, mesmo sem ter o controle absoluto sobre o que o futuro nos reserva? Todo esse roteiro e a apresentação que acabamos de acompanhar foram desenvolvidos aqui por nós, do canal Terceiro Cérebro. O nosso canal foi criado especialmente para quem busca conhecimento, não só por saber, mas um conhecimento que gera crescimento e que leva a mais liberdade pessoal na jornada de cada um. Se esse conteúdo fez sentido, considere curtir, deixar um comentário, compartilhar com alguém e, claro, se inscrever no canal é o que nos permite continuar trazendo análises como esta. O apoio de cada um é o que mantém esse projeto vivo. E se gostou deste conteúdo e quer aprofundar ainda mais, veja a análise completa em nosso blog. O endereço é terceirocérebro.blogspot.com.